Amém. Na semana passada, pela manhã, nós meditamos sobre um atributo de Deus, a infinitude de Deus. Hoje eu quero falar sobre outro atributo de Deus, mas nós vimos que quando nós olhamos para esse atributo de Deus, quando nós olhamos para os atributos de Deus, nós não só contemplamos a beleza de Deus. Isso revela muito de nós, dos nossos corações, como naturalmente o ser humano tem uma hostilidade a esses atributos que pertencem a Deus e que revelam Deus sendo esse ser que está separado, só Ele é santo, né? Que é transcendente, que tudo existe por causa dEle, para Ele, e todos os atributos revelam algo maravilhoso sobre Deus, e ao mesmo tempo eles revelam algo da depravação do coração do homem. E as duas coisas são fundamentais para nós. Semana passada à noite, nós meditamos sobre a visão mais selvagem da Bíblia, que é uma visão sobre a glória de Deus por Ezequiel. Então, alguns atributos revelam mais claramente, não só a glória de Deus, mas mais claramente a escuridão do coração humano. E hoje eu quero olhar um atributo, então, para que nós possamos sondar não só a beleza de Deus, mas o próprio coração humano em sua depravação e o estado da igreja, da nossa geração, o atributo que talvez mais gere isso no ser humano. Então, em João, no capítulo 18, de 1 a 14, está falando sobre os momentos que antecedem a morte de Cristo. Todos os atributos de Deus brilham com mais fulgor quando nós olhamos para eles diante da cruz, todos eles. E esse também, e todos os atributos de Deus geram no coração regenerado, capturado pela beleza de Deus, como nós estávamos orando, um louvor mais profundo. Ao mesmo tempo, o Espírito opera em nós capacidade mais profunda de mortificação dos pecados cancelados. E o atributo da ira de Deus, ele revela algo terrível sobre o coração do homem, sobre a igreja, o estado da igreja, enquanto revela algo maravilhoso a respeito de Deus. E esse texto diz assim: tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, archotes e armas. Era noite, estava escuro, então estava com tochas, lanternas e armados. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte, os tribunos e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Em João 7, Jesus faz uma declaração espantosa. Ele disse: o mundo me odeia, o mundo me odeia. Então todos os atributos de Deus manifestam a glória de Deus, e ao manifestar uma glória de Deus, a glória de Deus, como nós vimos na semana passada, é o brilho e a manifestação da unidade de todos os atributos de Deus. Todos eles são dignos da nossa adoração
e a ira de Deus no coração regenerado desperta a mesma adoração, mas ao mesmo tempo, no homem natural, ela desperta uma oposição, como todos os outros atributos despertam, e ainda mais clara. Quando nós tomamos da Santa Ceia, quando nós olhamos para a cruz, nós devemos refletir sobre todos os atributos de Deus como manifestados de uma maneira mais clara do que em qualquer outro lugar. Então hoje eu queria olhar sobre a ira justificada de Deus, que a ira de Deus é uma ira justificada, ela se levanta contra toda a ira injustificada, eu diria, e é uma ira controlada, e é uma ira que Deus está disposto a absorver, apesar de ser infinita, para resgatar um povo, para mostrar a sua infinita graça. Então, os 3 primeiros versículos que nós lemos, diz que os discípulos chegaram no jardim do Getsemane, e Judas, que estava projetando a prisão de Cristo, também foi para lá. O versículo 13 diz: então Judas chegou ao bosque, guiando um destacamento de soldados e alguns oficiais dos principais sacerdotes e fariseus. Eles estavam carregando tochas, lanternas e armas. De propósito, João nos mostra, e a Bíblia mostra para nós, como aquilo que Jesus falou em João 7 foi a realidade todo o tempo da vida de Cristo. Outro dia eu vi alguém pregando, e muitas pessoas às vezes querem ficar bem com o mundo falando mal da igreja. Nós devemos ser combatentes a todas as heresias, todos os erros, mas nunca tente ficar bem com o mundo falando mal da igreja. E a ideia de que na época de Cristo, essa era a ênfase do que estava sendo dito, as pessoas que odiaram Cristo foram os religiosos, é algo que nega totalmente o que a Bíblia diz, nega a realidade da escuridão do coração do homem. Todas as pessoas odiaram Cristo, todos os homens. Aqui, por exemplo, você vê, tem judeus e gentios, tem pessoas que fazem parte da elite religiosa de Israel, mas tem os romanos. Jesus sempre foi perseguido implacavelmente por todos aqueles que conheceram ele, de todas as classes. Aqui nós vamos ter uma multidão gritando para ele ser crucificado, vamos ter uma multidão de pessoas de todas as classes sociais, gentios e romanos, debochando dele na cruz. Não há exclusividade para alguns, não é apenas a elite dos gentios ou dos judeus, todos os homens. Você vai ver que quando Jesus nasce, Herodes quer matá-lo, por motivos próprios. Então, pagãos e crentes que eu digo, crentes que naquele tempo acreditavam na Bíblia, no Velho Testamento. João, de propósito, bota toda a gama, classe de pessoas, e religião, e pagãos, e gente que lia a Bíblia. Todo mundo vem e ataca Jesus. Esse é o ponto principal. Por isso Jesus fala dessa maneira ampla, assim: o mundo me odeia, ou a luz veio ao mundo, e o mundo amou as trevas. Então, o ponto principal é que todos estão ali vindo com armas, preparados para não só prender o Filho de Deus. Em breve todos vão zombar dele, vão bater nele, vão torturar ele, até que ele não pareça mais um ser humano, e então vão assassiná-lo. Essa história é a narrativa daquilo que a Bíblia, a doutrina bíblica ensina, sendo encenada diante de nós. A doutrina bíblica diz assim em Romanos 10: quando éramos inimigos, Cristo morreu por nós. Diz assim em Romanos: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Ou então em Romanos 8, 7, 8, que diz: a mente natural
Ou seja, a mente de todos os homens natural, não é de uma elite religiosa, não é dos fariseus, ou dos escribas, ou dos sacerdotes, ou só de Pilatos, é a mente de todos os homens, a mente de todos os bebês que estão nascendo hoje, de todas as pessoas, de todo homem natural, de todo homem que nasce no mundo. A mente do homem natural é inimizade para com Deus, porque ela não se submete à lei de Deus, na verdade não pode se submeter. É inimizade. A mente natural é ódio contra Deus. Não apenas o texto diz que a nossa mente tem inimizade contra Deus, não é? Ou tem ódio contra Deus. Você vê que o texto do apóstolo Paulo é algo mais profundo, porque ele quer dizer que essa é a própria essência da mente natural. Ele diz que a mente natural é inimizade. Ele não diz que ela tem inimizade, não diz que ela tem ódio, ela é o ódio. É uma palavra muito mais forte. Ou seja, nós não apenas não obedecemos Deus, nós não apenas não conseguimos atingir determinados alvos, nós temos raiva de Deus. É o que a Bíblia diz. Todos os homens, estamos letalmente irados contra Deus. Nós juntamente odiamos Deus. Todo ser humano, até que o Espírito Santo mude o seu coração, é inimigo de Deus, odeia Deus. E eu sei que quando isso é dito, ainda mais na nossa geração que tem dificuldade, a geração daqueles que se dizem cristãos, com a doutrina da ira de Deus, ou não podem louvar a Deus pela perfeição do atributo da sua ira santa. Na verdade, todas as pessoas deviam estar espantadas com a ira humana contra Deus, porque mesmo sendo caídos, nós podemos enxergar 1000 razões para o qual Deus devia estar irado com este mundo. Mas qual é a única razão pela qual o homem tem de estar irado com Deus? Ele respira, existe e se move em Deus. Não há nada que ele tenha que não tenha recebido de Deus. Então isso que devia espantar todos os corações, e principalmente aqueles que se dizem cristãos. Eles nunca deviam ter dificuldade a não ser com assombro sobre essa realidade. Então alguém pode me dizer, alguém já me disse certa vez, eu não sei se acredito em Deus, que dirá odiar a Deus. Eu não odeio Deus, porque eu nem sei se acredito nele. Ou então você vê que tem gente que diz, olha, eu não tenho fé suficiente, eu não obedeço a Deus como eu deveria, mas eu estou longe de odiá-lo, eu estou longe de ter uma ira contra Deus. Então, a primeira manifestação, como nós vimos hoje de manhã, da cegueira espiritual, você está cego para a própria cegueira. Ou seja, alguém que nasceu cego, ele não percebe que é cego se não for dito a ele que ele é cego. Você é cego para a própria cegueira. Jesus diz, essa era a situação dos fariseus. Mas, primeiro de tudo, o coração humano empurra para trás, ele odeia qualquer coisa que ameace a sua autossoberania. Por que a soberania de Deus é a doutrina mais difícil das pessoas, mesmo aquelas que se dizem cristãs, abraçar? Porque elas se veem ameaçadas. Se Deus é totalmente soberano, então eu não sou. E as pessoas reagem, como reagem a todos os atributos de Deus, a esse atributo de Deus, porque ameaça a nossa autossoberania, o domínio que nós temos sobre as nossas vidas. Nós queremos dizer que nós somos o capitão do nosso destino. Pregue o oposto disso e você vai ter reações de não gostar vindo da igreja, daqueles que se dizem cristãos da nossa geração, tão profundo quanto é por isso que as doutrinas da graça são maravilhosas, já que é um Deus que não deve nada a ninguém, soberanamente salvando pessoas que merecem o inferno, e no entanto a maior parte das pessoas tem uma grande dificuldade com as doutrinas. Por quê? Porque elas atingem diretamente a minha ideia de autossoberania, de que eu sou o capitão do meu destino, e porque o coração humano,
quer mais do que qualquer outra coisa ser o seu próprio mestre, o seu próprio Senhor, qualquer coisa que ameace a sua autossoberania desencadeia nele uma ira, uma raiva. Por isso Agostinho, numa das ilustrações clássicas da grande obra dele, né, as Confissões, se é que nós podemos escolher uma só obra de Agostinho, ele está refletindo exatamente sobre esse fato, e ele começa a lembrar nas Confissões de quando ele era menino, ele roubou algumas peras, e ele começa a falar sobre isso nas Confissões, e ele diz: olha, por que eu roubei as peras? Na verdade, ele confessa, as Confissões, Agostinho nas Confissões está confessando tudo. Raramente alguém vai escrever um livro que confesse assim tudo, como Agostinho. O nome do livro está exatamente de acordo com o que ele está fazendo. Ele diz: olha, primeiro de tudo, eu quando roubei as peras, ele está falando quando ele era adolescente, eu não estava com fome. Em segundo lugar, eu realmente vou confessar, eu nem gosto de pera. Eu acho pera ruim. Eu não gosto de pera, nem estava com fome. E por que então eu roubei as peras? Se eu não gosto de pera, e se eu não estava com fome, eu não gosto de pera, por que eu roubei? E ele diz: eu roubei porque tinham dito para mim que não podia mexer na pera do vizinho, sabe, do pomar do vizinho. E ele diz: eu queria elas porque elas eram proibidas. Então, a proibição desencadeou no coração de Agostinho. Ele diz: quando eu era um garoto, ninguém pode dizer o que eu devo fazer. Eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Ninguém pode dizer: você não pode pegar as peras. Você está proibido. Isso lembra o poema Invictus: eu sou o capitão do meu destino, mestre da minha alma. Agora, se uma proibição de se pegar uma pera desencadeia nos nossos corações essa reação, imagine o que desencadeia em nossos corações aquilo que Jesus diz. Você provavelmente já ouviu a bobagem que é repetido muito na igreja, de que se a igreja aparecesse mais com Cristo, o mundo ia amar, ia gostar do Evangelho. Quando na verdade Jesus foi odiado no mundo e foi morto numa cruz. E ele diz: eu sou odiado de todos. Ele diz: vocês não podem ser odiados porque vocês são do mundo, mas eu não sou do mundo, eu sou totalmente odiado pelo mundo, e um dia, se vocês estiverem realmente ligados a mim, vocês vão ser odiados também. Então, se a proibição de comer uma pera atacou a autossoberania, a ideia, né, falsa, de autossoberania do coração do menino Agostinho, ele estava falando exatamente a respeito disso. Imagine as reivindicações de Cristo. Você vai ver que quando você olha para o Evangelho, as pessoas têm uma reação sempre forte em relação a Cristo. Ou elas se prostram diante dele e dizem: se afaste de mim porque eu sou um homem pecador, ou elas odeiam a ele. Jesus vai dizer: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Qual foi a reação? As pessoas foram embora. Ou a reação a respeito de Cristo sempre era uma reação visceral, assim. Elas foram embora, elas ficaram com raiva, ficaram iradas com o que ele estava dizendo. Ou então as pessoas se prostram diante dele como Deus, como na mesma momento Pedro diz: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Então você vê, sempre são essas duas respostas, porque é traumático estar com Cristo, é traumático estar diante dele. Ou você se rende, ou você mostra a hostilidade do coração. Por quê? Porque a resposta teológica e psicológica a essa pergunta é que Jesus, mais do que qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa, ameaça a nossa autossoberania, ameaça o nosso senso de valor em nós mesmos. Tudo sobre Cristo ameaça isso, e nos deixa assim.
Ele faz reivindicações incríveis. Ele diz: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o teu juiz. Ou você está em mim, ou você está debaixo da ira. Ou você está em mim, ou você nunca vai chegar a Deus. Ou você vê Deus em mim, ou você nunca vai ver Deus. Ou você é filho de Deus porque você está em mim, ou você é filho do diabo. Você vê, as declarações dele ameaçam totalmente a autossoberania humana. Ele diz: ninguém pode me seguir a menos que odeie seu pai, sua mãe, até mesmo sua própria vida. Ele diz: olha, é essa relação de tudo ou nada. Eu sou o Senhor, eu sou o primeiro. Ninguém pode ir ao Pai se não ser por mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. O que significa? Ele está dizendo: eu devo ser o número 1. Eu devo ter a prioridade absoluta. A razão da sua vida sou eu. Você existe por causa de mim, para a minha glória. Isso desencadeia um ódio. Você pode entender que Cristo é alguém muito importante, que por você ser importante, Ele goste de você. Essa ideia dele ser esse centro e ter essa soberania final. É por isso que a maioria das pessoas, elas estão dispostas a aceitar um evangelho que fale de acordo. E elas mesmas têm uma relação de acordo e não de obediência. Porque isso mantém a pessoa no banco do motorista. Eu sou salvo porque eu fiz algo. E eu obedeço na área que eu acho que é interessante. Na hora que eu acho, eu não obedeço. Ele não está obedecendo em área nenhuma. Você vê a hostilidade. A Bíblia diz que nós não apenas não cremos em Deus, nós odiamos Deus. Não é que algumas pessoas não amavam Cristo, ou elas eram transformadas para vê-lo como Deus, ou elas odiavam. Então, muitas vezes, até os psicólogos falam a respeito disso. O ser humano, ele esconde os seus ódios profundos para que eles possam fazer o trabalho sujo sem nós nos sentirmos muito sujos. Então, quando você diz para alguém assim: olha, você odeia essa pessoa, você é uma pessoa amarga, você está reagindo assim porque você é uma pessoa ressentida. A pessoa diz: não, eu não sou amargo, eu não sou ressentido. E é exatamente por a pessoa negar essas realidades feias é que o trabalho sujo, que o ódio, a amargura, todas essas coisas podem ser feitas. O que a Bíblia diz é exatamente isso. O ódio contra Deus não é só visceral, como ele se esconde em nós. Ele se esconde em nós. E ele se manifesta mais contra a ira de Deus, porque esse atributo de Deus revela mais essa realidade dos nossos corações. Então, uma das maneiras que o ódio a Deus se esconde de si mesmo é através da criação de Deus em nossa mente. É através de nós criarmos Deus em nossa mente. Porque se você criar Deus na sua mente, você pode controlar Deus. Ele não é mais um Deus incontrolável. Você pode mantê-lo em cadeias, você pode dominá-lo. Nós odiamos o Deus da Bíblia por quê? Por que as pessoas podem amar um Jesus, mas odiar esse Jesus verdadeiro? Porque esses eles não podem dominá-lo. Esses está dizendo que a tua vida existe por causa de mim, que você deve negar a si mesmo, que você deve viver para a minha glória. O que realmente nós queremos é um Deus que nós possamos controlar, um Deus que você possa colocar numa cadeia, prender, e você está no topo. Então nós criamos em nossa mente uma visão de Deus, porque essa visão de Deus é totalmente diferente daquela visão selvagem da glória de Deus que nós vimos em Ezequiel na semana passada. Então a pessoa diz: eu acredito em Deus, eu acredito num Deus que é amor. A pessoa diz: esse é o Deus em que eu acredito. Eu não odeio Deus, é óbvio que não é? Porque ela não pode odiar o Deus que ela inventou. Porque o Deus que ela inventou é controlado por ela, não ameaça a sua autossoberania.
O próprio fato de você ter que criar um Deus mostra o quanto você odeia a Deus de verdade. Porque você não pode dominar e controlar o Deus verdadeiro, você se sente obrigado a criar um Deus. Certa vez, um homem que tinha, né, já morreu em 2013, nasceu em 1939, David Frost, ele tinha um talk show importantíssimo, né, na América do Norte. Era alguém que já tinha também sido famoso e tinha tido um trabalho na Inglaterra, que na verdade ele é inglês, e ele entrevistou os grandes vultos do último século. Ele estava entrevistando Madeleine Murray O'Hair, que era uma americana ateísta, militante, assim. Ela entrou com vários processos nos Estados Unidos para acabar com a oração na escola, para não poder ler a Bíblia em escola, essas coisas assim. Ela conseguiu vitórias, como em 1963, por exemplo, proibindo as escolas públicas na América do Norte a ter oração a Cristo, enfim. E ele entrevistando ela, e ela falando a respeito do ateísmo, ele perdendo um pouco os seus argumentos, já que ele não tinha muitos, ele não era alguém com argumentos para debater com ela, já que ele conhecia pouco da verdade a respeito de Deus. Ele apelou e disse assim: olha, vamos olhar aqui na plateia, essas pessoas aqui, quem acredita em Deus aí? Todo mundo levantou a mão. Ele disse: está vendo tudo que você fala, essa tua coisa contra Deus? Todo mundo acredita em Deus, praticamente todo mundo acredita em Deus. E ela, naquele dia, ela não continuou o debate. Dá uma sensação assim de que ela perdeu. Mas o fato é que se ela tivesse feito as perguntas certas, ela venceria o debate. Porque se ela tivesse levantado e perguntado naquela mesma plateia, que todos acreditavam em Deus, e tivesse dito: olha, deixe-me repetir a pergunta. Ela podia fazer isso até na maior parte das igrejas dos nossos dias. Deixe-me repetir a pergunta, não simplesmente a pergunta que você falou, se as pessoas acreditam em Deus. Quantos de vocês acreditam no Deus da Bíblia? No Deus que trovejou no Monte Sinai, e que qualquer pessoa que tocasse um monte ou animal seria morto? Quantos acreditam no Deus que diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia? Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que usa a sua misericórdia. Quem acredita num Deus que fora de Cristo todos estão condenados, estão debaixo da sua ira? As mãos não iam mais se levantar, queridos. Porque é óbvio que as pessoas ali que levantaram as mãos dizendo que acreditavam em Deus, e a maior parte das pessoas que dizem em igrejas que acreditam em Deus, não acreditam no Deus da Bíblia. A hostilidade do coração humano faz ele esconder essa hostilidade, criando um Deus para substituir o Deus verdadeiro. Ninguém teria levantado a mão, ninguém naquela plateia levantaria a mão para dizer que acreditava nesse Deus, no Deus que se revelou. O fato é que nós criamos imagens de Deus que estão sob a nossa prisão, o nosso controle, e só isso é a mostra definitiva de como nós odiamos o Deus verdadeiro. Deixa-me dar outro exemplo, assim, de como nós tentamos domar Deus, prender Deus. A religião em si é uma manifestação da inimizade contra Deus, da ira do homem contra Deus, e não o oposto. A visão religiosa da vida é: se eu tiver uma vida boa, se eu orar, essa é a visão da maior parte das pessoas que se dizem cristãs. Se eu orar, se eu ler a Bíblia, se eu fizer as coisas boas, se eu fizer participar de uma campanha, ou se eu estiver orando na igreja, se eu participar de cultos, e se eu me abster de algumas coisas,
Então, Deus vai ter que me abençoar. Eu vou poder controlar Deus assim. Há um filme famoso, não é? Um grande filme, Amadeus, é de 1984, de Milos Forman, ganhou um monte de Oscar, é um dos filmes mais indicados a prêmios de todos os tempos, não é? Só a Oscar foi 8, e mais de 53 indicações a todo tipo de prêmios. E ele conta a história de Salieri e Mozart. E Salieri, quando é menino, o filme é fácil a gente ver até hoje, né? Se quisermos. Ele, quando era menino, ele amava a Deus. Ele amava a Deus como as pessoas que dizem amar Deus em oposição à Bíblia dizer que todo homem natural odeia Deus. Ele amava a Deus. E ele faz uma oração nobre, talvez a oração mais nobre que você possa imaginar uma criança fazer. Ele diz assim: Senhor, fazei de mim um grande compositor. Um grande compositor. Traga a grande música para o mundo através de mim. Faça de mim um instrumento para trazer, de tal maneira que o meu nome fique ligado à música para sempre. Meu nome fique ligado à grande música em todos os tempos. Eu fique imortalmente famoso. Faça-me um grande compositor. Em troca, eu lhe darei a minha castidade. Eu lhe darei toda a minha vida. E o que ele fez? Ele virou um homem muito dedicado. Ele ajudou os pobres. Ele fez obras sociais. Ele era sexualmente casto. E ele fez disso a sua vida, e se tornou um músico, um maestro. A questão era: faça-me um bom compositor, e então me use-me como tu quiseres. Eu vou obedecer, vou me submeter, vou te dar a minha castidade. Mas, eventualmente, quando ele percebeu que Mozart, que era da mesma geração dele, em Viena, era exatamente aquilo que ele desejou ser, e que Mozart não tinha nenhuma dessas qualidades. Era mulherengo, fazia as coisas opostas a ele. Quando ele percebeu que, apesar do seu trabalho duro, da sua dedicação, de todas aquelas coisas, Deus deu exatamente alguém que fez tudo diferente, tudo errado, o maior talento musical de todos os tempos, que na verdade é o que Mozart teve. Há uma cena dramática no filme que eu jamais vou esquecer. É que ele era católico, né? Ele está olhando para um crucifixo assim, e ele está remoendo essa realidade. E ele diz assim: a partir de agora nós somos inimigos. Eu vou fazer tudo para destruir o teu eleito, sabe assim? Tu escolheu Mozart para dar tudo aquilo que eu dediquei a minha vida e vivi uma vida casta de boas obras para ter. Daqui para frente, nós somos inimigos. Então ele pega o crucifixo e joga no fogo. O que ele estava dizendo é que eu te amava, mas agora tu não fez nada como eu tinha prometido, eu entreguei a minha vida a ti, e agora eu não te amo mais. Agora nós somos inimigos, você não percebe? Ele sempre foi inimigo de Deus. A religiosidade, a ideia de que eu obedeço a Deus para Deus fazer algo, essa ideia de que eu posso controlar Deus e botar uma coleira em Deus através da minha obediência, ou alguma coisa que eu abro mão, mostra toda a hostilidade e inimizade do coração do homem a Deus. Faça-me o maior compositor do mundo. Essa era a sua oração, muito modesto, né? E eu vou fazer tudo para a tua glória, tudo para ti. O Deus da Bíblia é um Deus de graça, é um Deus que salva miseráveis pecadores, é um Deus que salva o principal dos pecadores, é um Deus que nunca negocia com homem algum, que nunca tem nada para receber de homem algum. Então ele é um Deus que não pode ser controlado, ele é um Deus que nunca está em dívida com ninguém. Esse é o Deus que é odiado, queridos. É o Deus que Paulo diz: quem primeiro deu a ele para depois receber? Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para dizer: ó Deus, eu estou te obedecendo, faça isso, em troca da minha obediência?
Então a única razão pela qual você cria um Deus como esse é porque você odeia o Deus da Bíblia. Você quer um Deus sob prisão, quer um Deus que você possa agotar na cadeia da sua obediência. Você vê a religiosidade, a obediência, ela é uma demonstração profunda de inimizade contra Deus e de ira contra Deus. A ira de Deus é totalmente justificada. O que devia espantar os homens é exatamente a ira do homem contra Deus. É a declaração de Cristo, por exemplo, de que o mundo o odeia. E esse ódio nós escondemos de nós mesmos. Porque, óbvio, Deus é a maior ameaça à nossa ideia de autossoberania. Mesmo a proibição de peras, nós vimos que é uma ameaça tão boba à nossa autossoberania, desencadeia uma reação oposta. Imagine as reivindicações, não de peras proibidas, mas de tudo que Cristo reivindicou para si mesmo. Ou de tudo aquilo que Deus é. Em Colossenses 1,15 diz que Cristo é a imagem desse Deus invisível. É óbvio que Ele é a expressão exata do Pai. Toda essa hostilidade e inimizade contra Deus foram perfeitamente canalizadas contra Cristo. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem esculpida de nada, em cima dos céus, ou embaixo na terra, ou na água, e não se curve a elas. Agora, há uma opinião, um senso comum em nossas mentes, e também na opinião especializada, que todos os relacionamentos, os problemas dos relacionamentos, a maior parte deles existem exatamente porque nós imaginamos como as pessoas devem ser. Porque nós temos esse complexo de Deus. É por isso que Deus é uma ameaça para nós. É por isso que as reivindicações de Cristo geram essa resposta. Nós temos o complexo de Deus. Então nós decidimos o papel de todo mundo. Nós imaginamos como o João deve ser, o Mário deve ser, a Margarida deve ser. E depois que nós imaginamos como todo mundo deve ser, nós começamos a esperar que todo mundo haja como nós imaginamos que eles devem agir. E quando as pessoas não agem como nós imaginamos que eles deviam agir, nós reagimos mal, nós ficamos decepcionados, nós ficamos arrasados, porque nós decidimos que essa pessoa vai ser muito carinhosa. Aí ela não é carinhosa como nós decidimos, como nós imaginamos, mas nós começamos a agir com ela como se ela fosse a pessoa que nós determinamos e criamos a imagem que ela deve ser. Quando ela age de uma maneira diferente, nós reagimos como se ela tivesse não obedecendo a imagem que nós criamos. E nós somos hostis. Ou seja, em vez de nós ouvirmos como as pessoas são, nós impomos a elas as nossas necessidades, as nossas expectativas, imaginando como elas devem ser. E se eu decidir em um relacionamento, em vez de ter uma revelação real de quem a pessoa é, como ela deve ser, é óbvio que eu vou ter todo tipo de problemas nesse relacionamento. Então, se eu falar para alguém: olha, você é um professor, mas na minha mente você não é um professor, para mim, eu concebo você mais como um artista, e começar a querer exigir que aquela pessoa aja como um artista, é óbvio que eu vou ter todo tipo de problemas. Então, as relações dos homens são todas quebradas por causa disso, por essa síndrome de Deus. Agora, imagine como isso é destrutivo quando você se relaciona com Deus. Não, na minha concepção, Deus é assim. A pessoa inventa como Deus deve ser. Depois ele começa a agir como se Deus fosse. Deus não depende de ninguém. Deus não recebe algo de ninguém. Deus, ninguém pode dar nada a Deus, mas ela começa a fingir que ela está dando coisas a Deus. Eu estou te dando obediência, eu estou te dando minha castidade, eu não estou tendo relações sexuais ilícitas, eu estou tendo isso, eu não estou fazendo aquilo, agora tu vai ter que fazer aquilo outro. Deus não recebe nada de ninguém, mas essa pessoa imaginou Deus, ela criou um Deus, e agora ela vai reagir a como esse Deus imaginário dela reage. Então ela diz: eu não posso crer num Deus de ira. Ela inventou um Deus. E ela começa a viver como se esse Deus existisse. Começa a cultuar, começa a dizer que é cristã,
começa a ir num culto, começa a cantar hinos para ele, começa a pregar ele para os outros, começa a dizer para as outras pessoas que Deus é assim, começa a agir como se ele fosse de fato. E isso é tão difundido. A resposta, eu diria, se você lesse os psicólogos mais antigos, quando nós criamos uma imagem de alguém e reagimos como se aquela imagem fosse real, a resposta seria: isso é uma vontade de poder que faz o homem agir assim. Os psicólogos mais modernos diriam que isso é uma necessidade de controle. A Bíblia diz que isso é pecado. É o nosso complexo de Deus. É Ele que faz nós termos toda essa ira contra Deus. E é óbvio que o atributo da ira de Deus é o que mais desperta essa hostilidade. Então, o que todos os três concordam aqui é que nós tentamos manipular o mundo imaginando como ele deve ser. Nós tentamos controlar o mundo assim, nós manipulamos o nosso ambiente, imaginando o nosso ambiente e reagindo, achando que o ambiente vai reagir como nós imaginamos, e então nós reagimos mal quando ele não reage assim. Isso tudo é porque nós temos um complexo de Deus, nós queremos estar no comando, nós temos a vontade de poder, a necessidade de controlar. A Bíblia chama isso de pecado, diz que essa é a essência do pecado. Por causa disso, a mente do homem é inimizade contra Deus. Então, como resultado, você tem todo o relacionamento distorcido em sua vida. Porque nós queremos fazer um Deus à nossa imagem. Porque nós odiamos a imagem do Deus que a Bíblia revela. Todo homem natural. É isso que Paulo está dizendo, é isso que Jesus disse. Como resultado, um dos 10 mandamentos é a proibição de você imaginar Deus. Como eu já disse aqui em outro momento, o primeiro mandamento diz que você não deve adorar outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Você não deve adorar um outro Deus. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. O que parece ser a repetição do primeiro mandamento. Porque se eu não posso adorar outro Deus, eu vou fazer uma imagem de outro Deus. Não. Mas o segundo mandamento está falando exatamente sobre isso que nós estamos dizendo. Não é sobre adorar outro Deus. Você não pode fazer uma imagem de mim. Antes de uma imagem ser uma imagem, ela é uma imagem em nossa cabeça, ela é uma imagem em nossa mente. Então, o segundo mandamento, na verdade, está dizendo: você deve adorar o Deus verdadeiro. Você não pode adorar um Deus falso. O primeiro mandamento diz isso. O segundo mandamento diz: você não pode imaginar que ele seja como você prefere que ele seja. Você não pode imaginar que Deus tem um atributo tal, não tem um atributo tal, se encaixa de alguma maneira na sua mente. Então, o primeiro mandamento fala sobre idolatria, o segundo mandamento fala sobre as distorções de você dizer que adora o verdadeiro Deus, tendo, na verdade, imaginado um Deus diferente do Deus da Bíblia. Quando a Bíblia fala sobre isso, ela resume tudo nesse versículo: Deus é invisível, mas Ele se fez visível em Cristo. O texto que nós lemos inicialmente, quando ele está sendo preso, ele diz: eu fui odiado no mundo, Ele é o mais desprezado de todos os homens, porque Ele é exatamente o que Deus é. Ele é a única expressão visível do Deus invisível. Então, você vê, é absolutamente proibido tentar fazer do Deus invisível um Deus visível, porque Deus um dia mandaria a expressão exata de quem Ele era ao mundo. Não é porque nós não precisamos de uma visão de quem Ele é, nós precisamos, mas todas as imagens concebidas dele são falsas, a não ser a imagem que Ele mesmo mandou, que é Ele mesmo, Deus encarnado. Deus proverá a imagem certa. Portanto, essa proibição, ela toca o cerne da hostilidade escondida que as pessoas têm de Deus, que é a tentativa de imaginar Deus para esconder o ódio que nós temos ao verdadeiro Deus, ao Deus incontrolável da Bíblia. Então, há várias razões pelas quais isso é proibido
Não importa como você tente mostrar Deus, quando você cria uma imagem, você cria uma imagem distorcida de Deus. Por exemplo, se você pudesse desenhar Deus, e você desenhasse Deus sorrindo, e essa fosse a imagem de Deus, você ia ter alguma coisa a respeito de Deus. Deus é um Deus alegre, Deus é o Deus da alegria, mas você vê essa imagem, esconde o fato de Deus ser um Deus irado contra todo o mal. Se você fizesse um Deus carrancudo, irado contra o mal, esconderia o fato de Deus ser a expressão perfeita da alegria e do gozo infinito. Não importa como você imagine Deus, cada vez que você imagina Deus, você exclui infinitamente tudo aquilo que Deus é naquela foto, naquela imagem que você cria. Então Deus proíbe no segundo mandamento: você nunca pode me imaginar, nunca pode conceber nenhuma ideia a meu respeito. É totalmente proibido, porque isso só mostra a hostilidade final de um coração não regenerado. Eu sou quem eu sou. Eu sou. É o meu nome. Eu não sou imaginado por ninguém. Então a coisa que mostra mais ódio contra Deus e mais ira contra Deus, você vê, a ira de Deus é algo totalmente, é uma manifestação contra esse estado, daquilo que é a essência do pecado. É algo totalmente, todos nós devíamos adorar a Deus felizes pela sua ira. O que nós devíamos estar espantados é porque a ira do homem que deve tudo a Deus existe por causa dele contra ele. Então, a coisa que mais revela o ódio do homem a Deus, a mente que é inimiga de Deus, como Paulo diz, é o fato de alguém dizer: eu gosto de pensar em Deus como um Deus de amor. Para mim Deus é assim, para mim Deus é dessa forma, para mim Deus é dessa outra forma. J. Packer, que é um grande teólogo britânico, está bem velhinho, o que é uma pena, que ele abençoou muito a igreja. Ele diz: o segundo mandamento significa que qualquer declaração que começa, eu gosto de pensar em Deus como, é a declaração que mais expressa um coração irregenerado. E é tão comum, nós vivemos uma época que isso não é só aquilo que é preponderante no mundo, mas na igreja. Nós não gostamos de uma verdade objetiva, uma verdade moral objetiva, uma verdade na cópia, impressa num livro. É por isso que as pessoas gostam de revelações, porque elas são expressões dos nossos corações. Elas não estão ali num livro, fora de mim, não importa a minha opinião, é assim que se revelou. Quer você creia, quer não, quer você goste, quer não, Ele é quem Ele é. É por isso que a Bíblia é tão pouco amada, porque se a verdade está só num livro, não está na minha mente, nem nos meus gostos, nem na minha imaginação, como é proibido no segundo mandamento, então Deus pode ser algo que eu odeie, e eu não posso suportar a ideia, sem escondê-la, de que eu odeio Deus. Eu prefiro criar uma imagem de Deus que eu possa dizer: eu amo Deus. Eu prego a respeito de Deus. Então o segundo mandamento é sobre a objetividade da verdade. Deus está dizendo: você não pode me adorar como você quer me adorar, você não pode achar que eu sou como você quer que eu seja, eu sou. Você tem que me adorar e pensar sobre mim como eu me revelei, e eu me revelei perfeitamente em meu Filho, e foi exatamente por causa disso que Ele foi odiado entre os homens e preso numa cruz, no mundo. É por isso que o mundo não amou, porque o mundo nunca me amou. Não é que o mundo não me creu, não creu em mim, não pôde me obedecer, é que o mundo me odeia. E a única vez que eu me coloquei acessível às mãos dos homens, esse ódio que está nas profundezas do coração do homem se manifestou da maneira mais profunda. Então a Bíblia diz que a nossa imaginação não é diferente de todas as outras áreas da nossa vida. Quando o homem caiu, tudo caiu, a nossa imaginação é totalmente caída, ela deve ser cativa à verdade de Deus.
e não a verdade de Deus, de alguma maneira, ser submetida à nossa imaginação. Nós sempre devemos perguntar, será que a minha imaginação está regulando a verdade, ou a verdade está regulando a minha mente, imaginação e todas as coisas? Sempre que você quer controlar as coisas, você tenta, em vez de lidar com a realidade, lidar com a sua imaginação. Sabe, outro dia eu estava vendo alguém dizendo que ele estava andando de carro com a esposa disse assim, o ar não está funcionando. Ele diz, não, o ar está funcionando sim. Ela diz, não está funcionando não, está ligado aqui, mas o vento está saindo, não está gelado. Não, mas vai gelar. É que leva aí uns 5 minutos para funcionar direito aí, tem um reator aí e tal, demora um pouco. E depois de 15 minutos, ele disse, está vendo, eu acho que já está mais geladinho. Ela disse, não, você está com a janela aberta, esse é o vento tentando lá de fora. Ele não está. Ele diz, não, ele está funcionando. E depois ele teve que admitir que, na verdade, ele não queria lidar com a realidade, queria ter que botar o carro no conserto, gastar dinheiro, fazer todas essas coisas. E você então gosta de imaginar, porque você tem o controle. Se você continuar afirmando que ele está funcionando, você não vai ter que lidar com a realidade. Se você imagina como Deus é, você não tem que lidar com o Deus real, que você odeia. Você pode lidar com o Deus imaginário, que você ama. Ou seja, é confortável porque você controla as coisas quando você imagina um mundo em vez de lidar com o mundo real. E você assim, você não quer ter o trabalho, você não quer gastar o dinheiro. A sua esposa diz, a máquina de lavar está com um barulho esquisito. Não está nada, esse é o barulho normal dela. Você já está pensando que ela vai querer que você conserte a máquina. Ou que você passe o feriado mexendo lá. Ou que você chame o cara que vai consertar, ou que você compre uma máquina nova, e você não está pensando em fazer isso. Então você quer manipular o seu ambiente através da sua imaginação. Você diz, não, o barulho é normal, esse barulho é assim mesmo. Você está em rota de colisão com a verdade. É por isso que todo homem está debaixo da ira de Deus. Ele está em rota de colisão com um Deus verdadeiro, porque ele o odeia. E a maneira mais profunda dele esconder isso é ele inventar um Deus que ele ama. Um Deus que ele controla com a sua imaginação. Então, quando você casa com alguém, por exemplo, e eu falei que ia falar 3 pontos, eu acho que falar só sobre um. Não é? Quando você casa com alguém, por exemplo, você vai descobrir com um certo tempo que você casou com uma imagem da sua cabeça. Você começa a ter um contato com a pessoa real, assim. E é por isso que os votos de casamento são sérios. Porque você não pode fazer votos para casamento para quem você imaginou com quem você estava casando, mas com a pessoa real que você vai conhecer ali no dia a dia, que não é a pessoa que você imaginou. Não é carinhosa como você imaginou, não é perfeito como você imaginou, não é romântico como você imaginou. Mas a única maneira de você lidar com a realidade é lidar com aquela pessoa real. Não aquela pessoa que você imaginou. Se você insistir e continuar se relacionando com aquela pessoa como se ela fosse aquela pessoa que você imaginou, o seu casamento está em rota de colisão para todo tipo de problemas. O casamento é o lugar onde nós negamos a nós mesmos, onde Deus trata o nosso orgulho, nosso senso de que nós estamos no controle e distribuímos papéis para as pessoas. Tanto um quanto o outro vão ter que lidar com o fato de que devem sim sendo transformados e moldados e percebendo que aquela pessoa não é a pessoa que eu imaginei, é uma pessoa real. Ou cedo ou tarde você vai estar diante de um pastor, conversando com ele sobre os problemas do seu casamento, ou pior, diante de um juiz, querendo negar aquilo que você falou diante de Deus. Se você insistir. Então, se alguém diz assim, uma vez você está conversando com um amigo, eu não posso acreditar num Deus que manda as pessoas para o inferno. Ele estava inventando um Deus, porque o único Deus da Bíblia, Jesus, é a pessoa que mais fala sobre o inferno, e ele é o Deus que andou no mundo. Ele é a expressão exata do Deus Pai. Você vê, essa pessoa, ela nunca diria para mim, eu odeio Jesus, mas ele odeia. Ele estava inventando uma outra pessoa. Eu não posso acreditar num Deus assim, um Deus que diz que você nunca pode ter sexo fora do casamento, não importa o quanto você esteja apaixonado. Essa pessoa odeia Deus. E ela inventou um Deus que, se ela estiver apaixonada e estiver querendo muito algo, esse Deus gosta tanto dela que deixa ela ir numa direção oposta àquilo que é melhor para ela de fato.
Agora, se a minha ideia falsa de que o ar-condicionado está funcionando, quando ele não está, só para me tentar controlar a situação, imagine quão destrutivo isso é quando eu estou pensando em Deus. Na relação com Deus, como você ousa tratar Deus como você não pode tratar nem um ar-condicionado, nem uma máquina de lavar, fugindo da realidade, criando algo. Ou como você não pode lidar com o seu casamento. Deus está dizendo para nós: eu sou Deus, eu não sou seguro, eu não sou domável, eu não estou numa caixa, eu não estou no seu bolso, você nunca vai me dominar, você nunca vai barganhar comigo, eu não preciso de nada, eu tenho a tua vida nas minhas mãos, cada batida do seu coração está nas minhas mãos, você não pode controlar nada, você não pode fazer um fio do seu cabelo ficar branco ou preto. Você pode pintar, mas continuou branco. Você vai ter que pintar toda semana. Você não pode. Tudo está nas minhas mãos. Eu faço tudo para a minha glória. Por isso Martim Lutero diz: as pessoas, quando dizem eu gosto de pensar em Deus desta maneira, eu acredito em Deus e que eu posso glorificar Deus dessa forma, só mostram o seu ódio ao Deus verdadeiro. Você vê, esse sempre foi o problema. A solução é que Deus nos deu uma imagem perfeita de quem Ele é, como está em Colossenses 1,15. Jesus é o ícone de Deus, a perfeita imagem. Essa é a única maneira de você realmente ter um contato com Deus verdadeiro. E tudo que Ele encontrou no mundo foi essa hostilidade velada às vezes, escondida, manifestada da maneira mais profunda, de tal maneira que ele disse que foi odiado. Há um livro de Elizabeth Elliot, que o esposo dela morreu jovem aqui na América do Sul pregando para os índios, logo no início aprendeu a língua, foi lá pregar para os índios e foi morto. Ela teve uma vida longa, morreu em 2015, escreveu um monte de livros. Há um livro dela, Nenhuma Imagem Esculpida, em que ela diz exatamente a respeito disso. Ela está escrevendo uma história para expressar exatamente o que aconteceu na vida deles, de se preparar, de fazer tudo para pregar para os índios. Então ela cria uma história fictícia diferente, mas com essa mesma ideia. E depois que a pessoa faz tudo para viver para a glória de Deus, então uma tragédia acontece assim, acaba com tudo, nada acontece. E ela, no final do livro, o personagem está dizendo: olha, se na minha mente Deus fosse o meu servo, então eu estaria arrasado. Eu estaria arrasado. Se eu tivesse a minha ideia na minha mente, que Deus é meu assistente, que Ele estava vindo para me ajudar, que Ele vem para servir aos meus planos, que Ele ia se moldar às minhas próprias ideias do que é bom e do que não é, então eu estaria devastado. Mas diz assim: na luz do dia, quando eu dou a Deus o único papel que é dele mesmo, de ser Deus, quando eu percebo que Ele é Deus, a questão não é se tudo dar certo, a vida teve sentido. A questão é, Deus quer expressar a sua glória através dessa morte, dessa perda. Eu não tenho um Deus no meu bolso, eu não tenho um Deus como uma imagem que eu esculpi. Essa pessoa venceu, finalmente. É um coração que é regenerado, que não tem hostilidade, a hostilidade natural contra Deus. Mas você vê em todos nós há uma hostilidade remanescente. É por isso que há pecados ainda, é por isso que nós ainda não somos, enquanto não formos glorificados, temos que mortificar. Cada pecado é uma hostilidade ainda remanescente contra Deus. Depois mesmo de tudo aquilo que já aconteceu em nós, nós vamos descobrir coisas que devem ser mortificadas em nós. Agora você vê, o grande espanto de todos nós não devia ser a ira do homem contra Deus. Mas, no entanto, a doutrina da ira de Deus não é a grande dificuldade da igreja da nossa geração, ou todas as doutrinas da graça que se levantam contra a autossoberania humana. Então, a ira de Deus
devia ser algo totalmente pacífico em nossas mentes, porque Deus não estaria irado no mundo, contra o mundo e homens que naturalmente o odeiam sem nenhuma causa, devendo tudo a Ele, quando na verdade existem para a glória dEle. Então, você ora, você vive para Deus, você está feliz em Deus hoje, daqui a 3 dias, você diz: pastor, meu coração está frio na oração. Por que isso acontece? É porque há em nós uma sensação enorme de que Deus nos deve algo. É como se Deus tivesse falhado nos últimos 3 dias de ser maravilhoso. Ele, na verdade, nós continuamos existindo, nos movendo, respirando nele, recebendo tudo que Ele é para nós em Cristo, mas nós não achamos isso grande coisa, nós achamos que Deus nos deve algo. Há uma ingratidão profunda, um profundo senso de direito, uma profunda sensação de que Deus nos deve alguma coisa. Você vê isso, acontece na hostilidade final de todos os homens, e mesmo depois de regenerados, você vai descobrir remanescentes de hostilidade no seu coração. Deus lhe deu tudo, Deus lhe deu a existência, sustenta a sua vida, e quando você vive para a glória de Deus, você tem gozo infinito em Deus. Agora, não é razoável que, como todo o céu, toda a terra vivesse para a glória de Deus. Você, sendo regenerado, tendo um coração que a inimizade foi conquistada pelo poder soberano do Espírito, a doutrina da ira de Deus nunca será um problema. Você sempre vai ficar espantado cada vez mais com a ira do homem sobre Deus. Em segundo lugar, que nós aprendemos nesse texto, é que a ira de Deus é totalmente controlada. Um dia Deus vai derramar toda a sua ira, mas ela não se parece em nada com aquilo que nós chamamos de ira no ser humano. O versículo 4 diz: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse Jesus: sou eu. Essa não é uma boa tradução, porque para ficar gramaticalmente melhor foi feito assim, mas a resposta de Jesus é: eu sou. Para todas as vezes que perguntaram, eu sou, ele respondeu com a mesma resposta, com as mesmas palavras que Deus se revelou a Moisés, por exemplo. E quando ele disse isso, a Bíblia diz que todo mundo caiu. Eu sou Deus. Foi o que ele revelou a Moisés, como ele diz em João 8:54. Antes que Abraão dissesse eu sou, quando perguntaram, ele veio responder: sou eu. Quem é Jesus? Sou eu. Ele respondeu: eu sou. E a resposta dele é exatamente essas mesmas palavras. Os judeus ali entenderam claramente o que ele estava dizendo. A Bíblia diz que todos caíram. É como se algo da glória de Cristo, naquele momento, fosse revelado, de tal maneira que todos caíram prostrados diante dele, como vai acontecer um dia. E nós sabemos que Pedro tirou a espada, mas nós sabemos que Jesus mandou ele tirar, não guardar a espada, porque você vê, naquele dia, a ira de Deus vai se manifestar, mas vai manifestar-se sobre Deus. A ira de Deus não se parece em nada com a ira dos homens. Deus está irado continuamente. A ira de Deus não é uma explosão. Nós temos que ter muito cuidado com a linguagem, porque é a única que nós temos analógica para nós falarmos a respeito de Deus. Quando a gente fala que Deus é um pastor, é óbvio que não significa que tudo aquilo que você vê num pastor humano está em Deus. Pelo contrário, ele só está dizendo que há alguns aspectos num pastor de ovelhas que expressam Deus. Quando diz que Deus é o pão, é a água, qualquer coisa. Quando diz que Deus é um pai,
não quer dizer que o que um pai é no mundo define o que Deus é. Quase nada do que um pai é no mundo aponta para Deus, mas que em alguns aspectos, sim, Ele é o provedor, Ele é aquele que cuida. Alguns aspectos, é só uma analogia. Então a ira de Deus não tem nada a ver com a nossa ira. A nossa ira normalmente é uma explosão. Você faz quando você fica com raiva. Normalmente você se arrepende daquilo que você faz quando você está irado. Você pensa, por que eu falei isso? Por que eu fiz dessa forma? Normalmente, explosão de ira é perder a paciência. Deus nunca perde a sua paciência. A sua ira não é perder alguma coisa, não é perder algum controle. Isso não faz parte da ira de Deus. Quando nós falamos sobre a ira de Deus, é uma maneira de falar sobre sua oposição absoluta, estabelecida contra todo o mal e injustiça e contra tudo aquilo que se levanta contra a sua glória. É algo contínuo, não é nenhuma explosão. Isso é bom no sentido de que aquilo que nós olhamos para a ira do homem não tem nenhuma relação com o que é a ira de Deus, mas você vê, ao mesmo tempo é terrível. É por isso que a ira de Deus é eterna, porque ela não é uma explosão. Ela não é um mau humor. Tem pessoas que são assim, né? Se ela estiver mal-humorada, ela disciplina o filho. Não tem nada a ver com disciplina aquilo. É porque ela está cansada, porque trabalhou muito, por causa de problemas. No outro dia, o filho pode fazer a mesma coisa, pior até, merecia a disciplina, mas não tem, porque aquele dia ele está de bom humor. A ira de Deus não é um mau humor. Isso faz dela algo totalmente diferente do nosso, porque é uma oposição constante, contínua. É por isso que ela pode se estender por toda a eternidade, porque ela se estende pela eternidade contra o mal. Ela é contínua. Deus se ira, Deus está irado todo o tempo contra o mal. Enquanto Ele é o Deus da paz, o Deus que tem um gozo infinito em seu Filho, Ele está irado contra o mal. Essas coisas estão todas juntas, porque não é uma explosão. Então, naquele momento, era um momento que nos leva ao ponto final, era um momento em que Deus direcionaria a ira dele contra Ele mesmo, para redimir um povo. Você vê que a doutrina da ira de Deus, quando você olha para a cruz, mostra uma beleza infinita de Deus, não só do caráter santo de Deus, mas da disposição de Deus de sofrer o peso infinito da sua própria ira. Ele diz assim, Jesus, Pedro, eu não hei de beber o cálice que o Pai me deu. É como se Jesus, com uma só frase, Jesus faz muito isso, né? Destruísse tudo aquilo que as pessoas tentam ver separado. As pessoas acham que um Deus de amor e um Deus de ira são coisas difíceis de juntar. Aqui ele diz, olha, o cálice da ira é o cálice que meu Pai está me dando. Sempre que Jesus fala sobre o seu Pai, ele não fala nem, eu não vou beber o cálice que Deus me deu, mas o cálice do meu Pai. Ele sempre fala, olha, Pai, aquele amor que tu tinhas comigo, que tu tinhas para comigo antes que o mundo existisse. Sempre que ele fala sobre o Pai, ele fala sobre esse amor infinito do Pai fazer todas as coisas para a glória dele mesmo. Ele diz, é esse Pai de amor que está me dando o cálice. E o cálice quer dizer o cálice da ira na Bíblia. Isso é muito usado na Bíblia assim, porque nos tempos antigos, criminosos eram executados muitas das vezes com um cálice de veneno, como Sócrates, por exemplo, não é? Um dos maiores filósofos foi condenado a tomar um copo de cicuta. Então era uma ira judicial, de condenação. Isso ficou ligado assim, de tal maneira que Ezequiel 23 diz assim, você deve beber o cálice da sua ira, da ruína e desolação, e você vai rasgar os seus seios. Ou seja, você sabe, quando alguém cambaleia porque tomou um veneno e está sendo consumido por dentro, em Isaías 54 diz, você vai beber o cálice do seu furor e você vai cambalear. É uma declaração de gelar o sangue. O fato de que Deus tem uma ira infinita garantida contra a nossa ira injustificada contra Ele. Nossa revolta contra a sua glória. Nossa adoração, a nossa autossoberania, tão grande, como nós vimos em Agostinho, que até a proibição de umas peras desperta aquela coisa de dizer, ninguém pode dizer o que eu devo fazer, que dirá a razão pela qual eu existo, e para a glória de que eu existo. Ele diz, esse é o cálice do meu Pai,
Ele está juntando o meu Pai, que é todo amor, que me ama com amor infinito antes da fundação do mundo. Ele que está me dando. Ele está falando sobre amor, afeto. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então, se ele tem um copo, as pessoas diriam: eu não posso acreditar num Deus de amor que tem um copo de ira para dar ao seu filho. Você vê, essa pessoa, ela em sua hostilidade, ela vai firmemente contra o segundo mandamento, ela imagina um Deus que é totalmente diferente daqui. E essas pessoas não têm mais como adorar. Alguém me disse assim: olha, eu até acredito no atributo da ira de Deus, mas como adorar a Deus sobre isso? Eu acho que eu não adoro assim. Eu perguntei: você adora a Deus sobre a cruz? Você adora a Deus a respeito do amor de Deus? E a pessoa disse: eu adoro. Eu disse: não adora. Porque se você não pode adorar a Deus por sua ira, você não pode adorar a Deus sobre essas coisas. Porque o amor de Deus é mostrado mais profundamente quando Ele derramou a sua ira sobre o seu filho. Sem isso, a cruz não faz nenhum sentido. Porque as pessoas dizem que acreditam que Jesus morreu na cruz por um motivo. Para quê? Para demonstrar o seu amor. Se isso é verdade, o que as pessoas dizem, Jesus seria um louco. Imagine se alguém diz para você assim: você está conversando com alguém, perto de uma fogueira, e a pessoa diz para você: eu te amo tanto, eu vou te mostrar como eu te amo tanto. Vai lá e pula na fogueira. Você acha o quê? Que aquela pessoa te ama muito? Esse cara é maluco, não é? Que amor é esse que o cara pula na fogueira? Ou o cara está perto de um abismo: eu te amo, eu vou te mostrar como eu te amo, e pula do abismo. Você não vai achar que ele te ama, você vai achar que ele é um louco. A cruz não pode ser um símbolo de amor se ela é só um sacrifício. Agora, se eu estou morrendo no meio das chamas e alguém entra lá no meio das chamas para me salvar e morre consumido, me tirando das chamas, aquilo mostra algo que eu posso falar a respeito de amor. Pular numa fogueira é maluquice. Se Jesus morresse na cruz para mostrar o seu amor, isso não é demonstração de amor, é demonstração de maluquice, loucura. A cruz só é amor porque lá Jesus estava bebendo o cálice da ira. Ou seja, eu só posso adorar a Deus sobre o amor de Deus se eu posso adorar a Deus sobre a sua ira, que é mostrada perfeitamente ao sendo derramada sobre Ele, mostrando que é o amor para conosco. É por isso que 1 João 4,10 diz: nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para ser o sacrifício de propiciação, ou seja, aquele que aplaca a ira de Deus pelos nossos pecados. É a ira que faz o ato de Jesus ser um ato de amor. Tire a ira e aquilo é um ato de maluquice. Agora, se Deus está infinitamente irado contra mim, Jesus tomou o cálice da ira, então aquilo é a maior demonstração de amor. João disse, na verdade, que essa é, na verdade, no que consiste o amor, em que Ele enviou o seu Filho para ser a propiciação pelos meus pecados. Agora, tire o cálice da ira da cruz, e ela não faz nenhum sentido, ela é uma loucura. Então, na cruz, quando você olha para a cruz, você vê essas três coisas: que a ira de Deus é uma ira justificada, ela é uma ira contra a ira injustificada de todo homem natural contra Deus, a sua glória, a sua posição infinita, o seu amor infinito de fazer todas as coisas para glorificar Cristo e Ele ser um Deus indomável, um Deus que criou todas as coisas por Ele, para a sua glória. No entanto, Ele fluiu dele todas as coisas boas para seres criados que nada merecem, porque ninguém pode merecer ser criado, e se voltaram exatamente contra a fonte de tudo aquilo que é bom nas suas próprias vidas. Então a ira de Deus é uma ira totalmente justa e justificada. Em segundo lugar, a cruz nos aponta para uma ira controlada. Deus tem um cálice da ira quando todos os homens terão que tomá-lo, mas Ele, naquele dia, Ele disse para Pedro: não, Pedro, não é a hora, eu mesmo vou tomar do cálice que o Pai está me dando. Não é uma explosão, não é um mau humor, é uma constante oposição a tudo que é mal.
e injusto. E não há nada mais injusto do que Deus não ser glorificado por tudo aquilo que Ele é, o seu valor infinito. Em terceiro lugar, é um Deus capaz de Ele mesmo absorver a ira daqueles que, merecendo a ira, sendo seus inimigos, vão ser livres por Ele estar disposto a beber do cálice da ira. Cada atributo de Deus que nós olhamos, nós vemos algo glorioso em Deus e vemos mais profundamente a depravação do homem. O atributo da ira de Deus mostra isso grandemente. Quão santo é Deus, quão bom Deus é, quão perfeita é a sua ira, mas como ela revela a ira do coração do homem, a hostilidade do coração do homem, a inimizade da mente do homem contra Deus, e como só a graça de Deus pode resgatar homens assim. Como realmente nós temos que chegar diante de Deus, como João dizer, nisso consiste o amor, que homens como nós, que merecem a ira, foram propiciados da ira, Deus dando ao seu próprio Filho para tomar do cálice da ira. Então amor, ira na cruz se tornam a expressão máxima da revelação da glória do coração de Deus, da perfeição do seu caráter. Cada atributo de Deus, ao nos revelar algo profundo a respeito de Deus e maravilhoso, mostra algo terrível a respeito do homem. E a ira de Deus não mostra nada ruim sobre Deus, mas mostra coisas terríveis a respeito de nós, a respeito da maior parte daquilo que é chamado evangelho hoje, que é simplesmente a maior hostilidade possível ser mostrada, é você imaginar um Deus que não é o Deus verdadeiro e dizer, eu amo esse Deus, eu sirvo esse Deus, eu canto para esse Deus, eu prego esse Deus, o Deus que eu controlo, o Deus que foi criado na minha mente, o Deus que não vai de encontro à minha autossoberania. Portanto, essa doutrina, mais do que todas as outras, ela marca se um coração é regenerado ou não é regenerado. Como todos os atributos fazem, essa tem um poder mais sondador, e é isso que, ao olharmos para a cruz, nós devemos fazer, ao sondar os nossos próprios corações. Eu tenho um coração regenerado. Eu posso louvar a Deus, então, pela sua ira justificada, e me espantar pela ira humana. Eu posso me espantar que o amor de Deus consiste em que Ele proveu para mim uma propiciação. Então, eu tenho um novo coração. Vamos ficar de pé, vamos orar. A graça resgatou o miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. A graça resgatou o miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. Deus é soberano e graça, sua graça regenera, só a graça justifica.